Pensando sobre Provérbios, dia 3 de dezembro, Provérbios, capítulo 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Versículo 2: Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A primeira recomendação para esse dia 3 de dezembro é que você não se esqueça da lei do Senhor, que você não se esqueça dos mandamentos de Deus, que você reconheça esses mandamentos e que você guarde esses mandamentos no coração. Se você guardar os mandamentos de Deus, a lei de Deus, no seu coração, você terá um aumento dos seus dias e você terá anos de vida e paz. Quando o texto fala aqui no versículo 2 que você terá aumento de dias, fala a respeito de livramentos. A pessoa que guarda os mandamentos será livre de reagir a um assalto, preocupada com o seu telefone celular, preocupada com o carro que vai ser levado, que acaba perdendo a sua vida porque está valorizando mais alguma coisa do que a própria vida. Vai acrescentar anos de vida e paz. Quando ele fala que vai acrescentar anos de vida e paz, está dizendo que você vai ter uma vida cheia de vida, porque tem muitas pessoas que estão vivas, mas já morreram, porque estão vivendo uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida sobrecarregada. Mas aqueles que guardam os mandamentos de Deus estarão vivos, não apenas respirando, mas estarão vivos respirando e também estarão vivos encontrando um sentido para a sua vida, tendo propósitos, realizando projetos, tendo uma vida de felicidade e tendo uma vida de paz. Do que adianta uma pessoa ter muitas riquezas, ter muito dinheiro, mas, por exemplo, não saber o que fazer com esse dinheiro? E existem muitas pessoas assim, que estão cheias de dinheiro, cheias de riqueza, cheias de carros, cheias de mansões e que estão pensando: o que eu estou fazendo tendo tanto dinheiro e não sabendo qual o sentido da minha vida? Segundo conselho: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Versículo 4: E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Que você tenha bondade, benignidade é a qualidade de fazer o bem. Fala a respeito de bondade. Aquele que tem a qualidade de fazer o bem e aquele que tem a fidelidade, a qualidade de ser uma pessoa fiel, uma pessoa que é leal, uma pessoa em quem as pessoas podem confiar. Se você tem uma inclinação para fazer o bem e você é fiel nas suas relações, nos seus contratos, nas suas amizades, se você tem isso no seu pescoço, ate isso ao seu pescoço, escreva isso na tábua do seu coração, então você vai achar graça, ou seja, você vai achar o favor diante dos homens e diante de Deus. E você terá também bom entendimento, significa que as pessoas vão olhar para você, vão ouvir o seu nome e vão ter uma boa memória, uma boa lembrança a seu respeito. Vão dizer: aquela pessoa é uma pessoa benigna e é uma pessoa fiel em quem você pode confiar. Qual a vantagem de você ser uma pessoa lembrada dessa forma? Isso tem a ver com a sua imagem, isso tem a ver com a sua reputação, isso tem a ver com o seu bom nome. Se você tem uma boa reputação, uma boa imagem, um bom nome,
você é reconhecido porque faz o bem e porque é fiel e porque é honesto e porque é leal, isso significa que Deus vai se lembrar de você para abençoá-lo, para abençoá-la. E as pessoas vão se lembrar de você para o bem. Por isso, versículo 3 e 4 diz que você seja benigno e que você seja fiel, que você ate isso ao teu pescoço, ou seja, que você atar ao pescoço fala sobre um colar. Quando uma pessoa veste um colar, as pessoas veem a pessoa com o colar e elas logo notam que aquela pessoa está com aquele colar. Então ele está dizendo que as pessoas olhem para você e já percebam, notem, que seja notória a sua benignidade, a sua fidelidade. E que isso não seja apenas do lado de fora. Quando ele fala ata o teu pescoço, ele está dizendo que as pessoas olhem para você e vejam rapidamente que você tem benignidade e fidelidade. Escreve-as na tábua do teu coração, mas que isso não seja apenas uma imagem, que as pessoas olham do lado de fora e parece que você tem benignidade e fidelidade, que isso vá além, que isso realmente esteja dentro de você. Escreva isso na tábua do teu coração, que as pessoas olhem para você do lado de fora e vejam a benignidade e a fidelidade como um colar e que isso realmente seja verdadeiro, que você realmente seja assim, que isso esteja dentro de você. Por isso ele fala: escrevas na tábua do teu coração. Porque quando as pessoas notam no lado externo a benignidade e a fidelidade como um colar que está no seu pescoço, que é algo visível em você, e você realmente tem isso dentro do teu coração, você vai agir daquela forma, você vai falar daquela forma, você vai realmente ser essa pessoa que é benigna e que é fiel. E sendo assim, você vai achar graça, ou você vai encontrar uma boa recepção. As pessoas, ao ouvirem falar a respeito do seu nome, vão ficar felizes. Elas vão ter um bom entendimento a seu respeito. E Deus também terá um bom entendimento a seu respeito. O que é bom entendimento? Eles vão, ao ouvir o seu nome, ao lembrar de você, vão dizer: essa pessoa é uma pessoa de valor. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Esses versículos estão dizendo: coloque a sua confiança totalmente no Senhor. Não seja uma pessoa que diz: eu posso, eu consigo, eu faço, porque você pode um dia tropeçar e errar, mas se você confia no Senhor de todo o teu coração e você não se apoia no seu próprio entendimento, na sua força, na sua sabedoria, você sabe que mesmo que você caia, mesmo que você tropece, o Senhor te levantará. Agora, se você apoia-se em si mesmo, em si mesma, no dia em que você tropeça, como você pode garantir que se levantará? Nós somos limitados, nós somos mortais. Por mais que tenhamos muito dinheiro, muita riqueza, por mais que sejamos hoje muito jovens, um dia vamos nos deparar com a velhice. Um dia ficaremos mais fracos. Até quando somos jovens, podemos ficar mais fracos. Basta contrair uma doença e toda a força da juventude se perde
com aquela doença. Então, antes de confiar em si próprio, em si própria, confie no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu entendimento, porque no dia da angústia você estará firmado naquele que realmente tem todo o poder. Em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, nós lemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Significa é a reverência, é a consideração altíssima em colocar Deus em primeiro lugar. Porque os loucos desprezam a sabedoria, eles desprezam esse temor ao Senhor. E o versículo 5 aqui está dizendo: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies, não te estribes no teu próprio entendimento, mas, versículo 6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se você confiar totalmente no Senhor e se você o reconhecer em todos os teus caminhos, ele próprio vai endireitar as tuas veredas. Quando alguma coisa não estiver caminhando bem, ele vai fazer com que as coisas se endireitem. E ele tem todo o poder. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares, em todas as gerações, em todos os tempos. Ele é onipresente. Ele é onisciente, conhece todos os teus pensamentos e conhece todos os pensamentos das pessoas que estão à sua volta. Então, se alguém estiver com uma má intenção, se alguém estiver com um pensamento ruim a teu respeito, ele vai orientá-lo, ele vai orientá-la para que você saia desse negócio, para que você não faça esse contrato, para que você mude o lugar em que você está. Deus, ele nos avisa, ele fala e ele quer falar diretamente com você, ao seu coração, nos teus pensamentos, mostrando a vontade dele, mas para que isso aconteça, é necessário que você dê espaço para que ele possa falar com você. E você abre o espaço para que Deus fale com você quando você acorda todos os dias e logo você já fala com ele. Comece a acordar e falar com Deus. Diga logo que você acorda: glória a Deus, porque recebi mais um presente, mais um dia de vida. E logo na sequência já honre a Deus, medite na palavra, reserve um tempo de pelo menos 15 a 30 minutos para que você fale com Deus. Apresente o seu dia para Deus. Que todos os dias da sua vida você tenha isso como o primeiro ato da sua vida. Não seja daquelas pessoas que deixa para falar com Deus somente aos domingos, quando está ali na missa, no culto, na igreja. O Senhor está convidando você para que você confie nele totalmente, com todo o teu coração. Confiar em Deus com todo o teu coração significa confiar de maneira absoluta tudo a respeito da sua vida. Tem pessoas que dizem: eu confio em Deus na minha parte espiritual, mas no que diz respeito ao meu trabalho, no que diz respeito ao meu casamento, no que diz respeito à educação dos filhos, no que diz respeito à forma como eu dirijo, isso é comigo. Isso não é confiar totalmente no Senhor. Confiar totalmente no Senhor é acordar e dizer: glória a Deus, e reservar um tempo para ler a palavra e apresentar a sua vida espiritual e também as suas finanças e o seu casamento e os seus filhos e os seus pais e também o seu trabalho e também o seu ano, ou melhor, o seu dia, a sua semana, o seu mês e o seu ano,
pedindo que Deus faça com que os planos dele sejam manifestados na sua vida e pedindo que ele abra o seu entendimento para que você perceba qual é a vontade dele para a sua vida. Quando você age dessa forma, colocando totalmente todos os teus caminhos na presença dele, ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos é justamente você confiar totalmente em Deus. O versículo 7 fala: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em outras palavras, temer é ter bastante respeito. Temer pode significar também ter medo. Mas Deus não quer que você tenha medo dele. Ele quer que você tenha muito respeito por ele. E se você tem muito respeito ao Senhor e você se afasta do mal, o versículo 8 fala: isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Em outras palavras, você receberá a solução. O umbigo fala das coisas mínimas e mais íntimas a seu respeito. Então, Deus, ele trará soluções para as coisas mais íntimas e mais pequenas que você pensa que Deus não age naquilo, mas Deus, ele age 100% em nossa vida. Ele realmente, se você confiar nele, ele dá respostas nas coisas mínimas para dizer a você qual é o melhor caminho e qual a melhor decisão. Será medula para os teus ossos. Também a medula é a parte ali mais interna. Então ele está dizendo: o Senhor vai alcançar as suas dores, vai alcançar as suas dificuldades, as mais pequenas, que parecem que ele não alcança elas, Deus alcança. Versículo 9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. 10: e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Os versículos 9 e 10 estão falando sobre não ser avarento, sobre recordar-se que se você está com vida, se você está respirando, se você pode enxergar, se você pode ouvir, se você pode falar, se você pode caminhar, se você, enfim, está com vida, que é o Senhor quem nos dá a vida. É o Senhor quem nos dá a coordenação motora para desempenhar as nossas tarefas, as nossas atividades. É Ele que dá a sabedoria para que você consiga pensar e tomar boas decisões. Então, dar honra significa colocar em um lugar de importância. E você coloca o Senhor em um lugar de importância quando você retira uma parcela daquilo que você tem ganhado da sua fazenda. E quando você não só reserva uma parte do que você tem ganhado, mas quando logo que você ganha, logo que você recebe, você já tira. Ele fala de primícias. Primícias fala a respeito daquilo que vem primeiro. Tem muitas pessoas que têm dificuldades em tirar das primícias para entregar a Deus. Elas primeiro pagam as suas contas, primeiro elas dizem eu, e depois os meus filhos, e depois os meus pais, e depois os meus carros, a minha casa, e por último Deus. Se você age dessa forma, você mostra que você está primeiramente preocupado consigo mesmo. Mas se você honra ao Senhor, você, logo que recebe, reserva os 10% que correspondem ao dízimo e que representam as suas primícias, que são entregues em uma igreja local ou em uma igreja que você frequenta ou em boas obras e ações para ajudar as pessoas que precisam. Você pode pensar:
mas os pastores são ladrões. Se todos pensarem naqueles pastores que de fato são ladrões, porque existem pastores ladrões, sim, eles existem, então as igrejas fechariam as portas. Pense que você está fazendo a sua parte. Você está levando a sua colaboração e aquilo está enchendo o tesouro da igreja que está com as portas abertas. E por mais que o pastor seja um ladrão, quando ele está ministrando a palavra e falando a respeito da Bíblia, ele vai trazer ensinamentos que são eternos, que são valiosos, que vão alcançar todas as pessoas que estão ali participando do culto. E Deus, pelo poder da palavra, da própria palavra que está sendo pregada, vai alcançar as pessoas. As pessoas que estão ali vão ser transformadas, porque a palavra não depende de estar sendo falada por um ladrão. Ela vai alcançar as pessoas. E se você está passando por uma situação mais real, em que você sabe mesmo que é verdade, que aquele pastor é mesmo um ladrão, então procure uma igreja em que você conhece o pastor, em que você diz: aqui eu posso fazer o investimento. Tem pessoas que têm muita dificuldade em entender que o nosso papel, a nossa missão é honrar a Deus deixando a porta que prega o reino dele aberta. As pessoas, então, se você é uma dessas pessoas que tem essa dificuldade de entender isso, então ajude alguma igreja em que você sabe que pode apoiar. E se você ainda assim é uma pessoa que tem resistência a isso, então escolha algumas famílias que você realmente quer ajudar e reserve 10% e ajude com cestas básicas, com roupas, com calçados, reserve 10% e faça doações. Dê um sapato, dê um cobertor, dê uma roupa, dê um curso para alguém que você sabe, para o filho, para um sobrinho, para o filho de um primo, de uma prima, para o seu irmão, para a sua irmã. Ajude alguém, mas honrar a Deus com a sua fazenda e com as primícias de sua renda fala sobre desenvolver a generosidade. Se você não faz esse exercício e você pensa tudo é para mim, depois você se torna uma pessoa egoísta. Mas quando você fala 10% do que eu ganho é para fazer boas ações em homenagem a tudo que eu recebo de Deus. Então, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você faz isso, se encherão os teus celeiros abundantemente. Os celeiros não são... Tem pessoas que interpretam esses versículos 9 e 10 assim, como se fosse uma moeda de troca. Você ajuda as pessoas e você fica rico. Mas as pessoas não entendem que quando você ajuda as pessoas, você se torna uma pessoa de coração melhor. Quando o versículo 10 fala: e se encherão os teus celeiros abundantemente, isso fala, os seus celeiros, também significa o seu coração, o seu caráter, a essência de quem você é. Então os teus celeiros se encherão abundantemente. Você será cheio da graça de Deus, você será cheio de generosidade, você será cheio de altruísmo, você será cheio do Espírito de Deus, você será cheio de valores que mostram que você é uma pessoa que pensa além de si mesma. E isso já está enchendo os teus celeiros. Fora que você também recebe a prosperidade naquilo que você precisa, porque Provérbios 11:25 fala que a alma generosa prosperará. E aquele que atende
também será atendido no momento em que precisar. E transbordarão de mosto os teus lagares, fala que vai transbordar de alegria aquilo que tem à sua volta. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quando Deus corrige você, receba a correção, porque a correção serve para que você cresça, para que você escape das coisas futuras e que seriam ruins para você. Deus corrige aquele que ama. Hebreus capítulo 12, versículo 5 fala que assim como nós tínhamos os nossos pais terrenos que nos castigavam e nos corrigiam, assim também o Senhor faz conosco, porque Ele corrige aquele a quem ama. E diz o texto lá em Hebreus 12 que, se você aceitar a disciplina e a correção, você é filho. Mas se você não aceita, então você é um bastardo. E ainda diz que aqueles que são exercitados na correção do Senhor, depois recebem frutos de justiça. 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que ouro mais fino. 15. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Versículo 16. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Versículo 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas trazem paz. 18. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Então, aqui nos versículos 13 até o versículo 18, está falando que vale a pena você buscar a sabedoria porque você será feliz. Quando você tem sabedoria, você tem a maior de todas as riquezas. Quando você tem a sabedoria, você tem o que diz o versículo 16 ali em destaque. Você tem aumento de dias na sua mão direita, ou seja, de um lado, quando você tem sabedoria, você recebe longevidade, vida longa. E, junto com a vida longa, na mão esquerda você recebe as riquezas e a honra. Como nós já falamos, as riquezas, elas não estão apenas ligadas a coisas materiais e físicas, mas essas riquezas também estão relacionadas ao caráter, à personalidade, a ser uma pessoa que é altruísta, que tem o seu espírito benigno, que tem fidelidade, que é sincero, que é honesto, que faz a diferença na terra. Tudo isso também se refere a riquezas. E você receberá também a honra. Vão se recordar do seu nome como uma pessoa que é boa de ser lembrada. Como nós falamos no começo da leitura, que a benignidade e a fidelidade seja atada ao teu pescoço e esteja no seu coração. Você recebe aumento de dias na mão direita e as riquezas e a honra na sua mão esquerda. Versículo 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Versículo 20. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Os versículos 19 e 20 estão completando a ideia dos versículos 13 até o 18. O 13 ao 18 falam que a sabedoria vale mais do que todo o tesouro que você pode encontrar na terra. E o 19 e 20 estão dizendo para nós: o próprio Senhor, o próprio Deus, foi com a sabedoria que ele fundou a terra, que ele preparou os céus, usando a inteligência. Foi pelo conhecimento do Senhor que se fenderam os abismos e que as nuvens destilam orvalho. Em outras palavras, o próprio Deus, que é o Criador dos céus e da terra, ele usa sabedoria, inteligência, conhecimento para a criação. Ele usa sabedoria,
inteligência e conhecimento para tomar as decisões dele a respeito do que ele cria, a respeito do que ele fala, a respeito do que ele faz. Se o próprio Deus usa a reflexão, a meditação, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento para fazer o que faz, por que nós deixamos de levar em consideração isso? Quando você abre a Bíblia em Gênesis no capítulo 1, quando Deus criou cada uma das coisas, você lê em Gênesis 1 assim: "E viu Deus que era bom". Quando você lê o versículo 3 de Gênesis e fala assim: "E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e foi o primeiro dia". E depois você vai lendo sobre a criação. E Deus sempre vai olhando e dizendo: "E viu Deus que o que ele criou era bom". Deus é um Deus meditativo. Ele é um Deus que, quando faz alguma coisa, ele pensa com a sabedoria. Ele usa a inteligência e o conhecimento em tudo aquilo que ele cria, em tudo aquilo que ele faz. Então nós, que somos a imagem e semelhança dele, devemos adotar esse critério de usar a sabedoria e pensar a respeito do que está fazendo. E quando fala de usar a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, fala sobre não agir por sentimentos e não agir por emoções. Como, por exemplo, fazer um negócio, comprar um carro, comprar uma casa. Você nunca deve comprar essas coisas com emoção, mas você deve saber se você realmente terá condições de arcar com aquele gasto. Muitas pessoas estão perdendo seus bens em leilões por causa disso. Nós estamos no mês de dezembro e talvez você esteja respondendo a um processo de leilão, perdendo a sua casa, perdendo um carro, mesmo sendo um cristão, porque você não fez o cálculo correto no momento em que assumiu essa dívida. Nós estamos em dezembro e talvez você esteja passando por uma separação ou por um divórcio porque você assumiu o compromisso com um homem como seu marido ou com uma mulher como sua esposa e você não pensou com a sua sabedoria, com inteligência, com conhecimento, mas você olhou pela aparência, você olhou pelo perfume que a pessoa usava, você olhou para o corpo da pessoa, você se deixou levar pela sua paixão, você se deixou levar pelas suas emoções e você não pensou sobre caráter, valores, relacionamento com Deus. Então você tropeçou. Talvez você está comendo em excesso. Talvez você recebeu a notícia do médico dizendo: o seu nível de glicêmico está alto. Você está com colesterol alto. Você precisa parar de comer. Ou talvez você está se embriagando, bebendo demais, porque você não sabe como resolver um problema, então perdeu o controle e está se embebedando. Tudo isso fala de pessoas que estão tomando as decisões pelas suas emoções. Muitos estão talvez acima do peso porque começaram a comer em excesso em razão da ansiedade. Tudo isso está falando a respeito de atitudes que estão sendo tomadas sem sabedoria. No momento em que você coloca a sabedoria para a tomada das suas decisões, quando você coloca a inteligência, quando você coloca o conhecimento para a tomada das suas decisões, você consegue resolver mais facilmente as situações da sua vida. Você consegue melhorar o relacionamento com Deus, melhorar o relacionamento no seu casamento. Se você é solteiro, você consegue tomar uma decisão melhor em relação à escolha do seu namorado, da sua namorada, porque você pensa e sabe como definir critérios bíblicos para a tomada dessas decisões. O próprio Deus, quando faz as coisas, ele usa sabedoria.
O texto está dizendo no versículo 19: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Ele preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam orvalho. Se Deus, que é Deus, usa sabedoria, inteligência e conhecimento, por que você vai tomar as suas decisões pelas suas emoções? Tome decisões com inteligência, com sabedoria e conhecimento, não por emoções. Versículo, inclusive, as pessoas que trabalham com marketing, uma das coisas que elas ensinam é: você não está vendendo um prato de comida ou um sanduíche. Você está vendendo a foto que você coloca do seu prato de comida e do seu sanduíche. Você não está vendendo um refrigerante. Você está vendendo aquela imagem. A maior empresa que vende refrigerantes explora isso, você sabe disso. A imagem é sempre de pessoas bonitas, sempre de pessoas jovens, sempre de pessoas que estão sorridentes, que estão muito bem. Mas o conteúdo daquela bebida é cheio de açúcar, que pode trazer diabetes e vários problemas na sua saúde. Versículo 21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Versículo 22, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Versículo 23, então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. 24, quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Esses versículos estão dizendo: guarde isso com você, de ter sabedoria, inteligência e conhecimento. Porque se você guardar a verdadeira sabedoria e o bom siso, significa o bom juízo, isso vai ser vida para a tua alma. Vida para a tua alma fala a respeito das coisas espirituais. E graça para o teu pescoço significa aquilo que é no teu pescoço é aquilo que as pessoas veem em você. Então as pessoas vão ver em você uma pessoa que transmite paz, uma pessoa que está bem, uma pessoa que está tranquila. Aquilo que está no teu pescoço significa estar ou não acima do peso, porque vai mostrar que você está com a sua saúde em dia, porque você está com as suas emoções sob domínio, sob controle, em razão da sabedoria, da inteligência e do conhecimento que você está aplicando na sua vida. Quando as pessoas vierem conversar com você, elas verão que você tem uma palavra de paz, que você tem um conselho, que você está em equilíbrio, mas que você não está ansioso, deprimido, triste, carregado de sofrimentos e de dores. Nós estamos vivendo uma geração em que muitas pessoas estão em depressão e ansiosas, porque a depressão está relacionada a se recordar do passado, das coisas ruins do passado. E a ansiedade está relacionada ao adiantamento das coisas futuras. A pessoa está pensando no amanhã, então ela fica ansiosa porque ela fica numa expectativa e muitas pessoas estão vivendo com medo. Elas estão pensando o que vai ser da minha vida amanhã. Então elas carregam o medo de que o futuro seja ruim e carregam o futuro junto. E trazem o medo e a ansiedade, a preocupação com o futuro para agora. E você não conseguirá resolver esse problema que deve ser deixado para amanhã. Então você fica com o pensamento acelerado, fica com aflição, aumenta os batimentos cardíacos, fica com falta de ar, não sabe como resolver e muitos estão infartando porque não estão usando sabedoria, inteligência e conhecimento. O texto fala que, se você buscar primeiramente sabedoria, inteligência e conhecimento, você vai andar com confiança no teu caminho. Versículo 23, e você não vai tropeçar. Quando você dormir, você vai se deitar e terá um sono suave. Versículo 25, não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier.
26. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Versículo 25 e 26. Não fique com medo do que acontece de repente. Não fique com medo se algum inimigo aparecer no seu caminho e quiser oprimi-lo, oprimi-la. Se o Senhor está na sua vida, então deixe na mão do Senhor. Ele será a sua esperança, aquele em quem você deve esperar e confiar. E é Ele que vai guardar os seus pés das armadilhas e das ciladas daqueles que armam para você. 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. 28. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã tu darei, tendo tu contigo. 29. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. 30. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. 32. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Nesses últimos versículos, as recomendações são: não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Se você sabe que alguém bateu na sua porta, que alguém pediu a você alguma coisa e você pode abençoar essa pessoa, abençoe a pessoa. Muitas vezes Deus fala para você que aquilo que você tem é dele. Os nossos bens, as nossas posses, os nossos talentos, as nossas habilidades, tudo que nós temos vem do Senhor. Então, quando alguém pede um favor para nós, e muitas vezes Deus diz para nós, isso já não é mais seu, é para ser dele. Por isso que eu coloquei essa pessoa no seu caminho para pedir para você. Então isso significa que aquela pessoa, na visão de Deus, já é dona daquilo que está apenas na sua posse. Se a pessoa bateu na sua porta e pediu algo e o Espírito Santo já disse para você que é para você dar, doar, fazer aquele favor, abençoar, colocar o seu apoio, a sua ajuda para alguém, então seja rápido em dar para a pessoa aquilo que Deus, que o Espírito Santo já disse para você, que aquilo que você tem já não é mais seu, que é para você doar. Não diga para a pessoa, volte amanhã, se você já pode fazer isso agora. Não pense o mal contra o teu próximo, porque o próximo está confiando em você. Não entre em guerra, em contenda com ninguém sem razão. Para que você vai criar confusão com outras pessoas? Na verdade, existem muitos versículos na Bíblia que dizem que mesmo que a pessoa queira arrumar encrenca com você, você não deve revidar, você deve se afastar e deixar que Deus tome essa situação. Claro que se você pode, dentro da lei, dentro do direito, dentro do seu espaço, defender o seu direito e dizer para a pessoa que aquilo é seu, que aquele é o seu espaço, aquilo que você pode fazer, você deve fazer. Mas tem pessoas que passam tão por cima do que é justo que você precisa confiar em Deus às vezes. Tem situações em que, se a pessoa parte, por exemplo, para a violência e para a agressão, e você precisa usar da violência e da agressão para poder exercer a legítima defesa, mas se você pode sair daquele lugar e simplesmente ir embora, é muito melhor que você consiga ir embora com a sua família e não precise fazer uso de violência ou de força em relação à pessoa que quer agredir você. Depois do versículo 31, não tenha inveja do homem violento, não escolha o caminho dos seus caminhos, porque
ele faz coisas erradas. Pode estar muito bem, mas com certeza está muito mal com Deus. O perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Deus ama os que são verdadeiros e honestos. A maldição do Senhor vai habitar na casa daquele que é ímpio, daquele que faz o mal, mas os justos ele abençoará. O Senhor vai escarnecer e zombar daqueles que fazem o mal, mas ele dará graça aos que são mansos, aos que são obedientes. Os sábios, aqueles que fazem a coisa certa, herdarão honra, mas os loucos, que são aqueles que desprezam a palavra, tomam sobre si confusão. O que significa isso? Os loucos que desobedecem à palavra, eles fazem as coisas, prosperam e de repente eles perdem tudo. De repente a polícia descobre todos os esquemas. De repente eles mostram quem eles são e perdem a confiança no mercado. Eles vão conseguindo até uma certa fase da vida, mas de repente acontece uma confusão. Mas aqueles que andam na sinceridade, sempre fazendo a coisa certa, pode até demorar mais, mas a pessoa sabe qual foi o passo a passo que ela deu na vida para chegar até onde ela chegou. Ela terá firmeza, não estará sujeita à confusão. Portanto, guarde a sabedoria, o conhecimento e a inteligência. O próprio Deus usa isso todos os dias para sua criação e para suas ações. Não haja pelas suas emoções. Se você guardar a sabedoria, você vai receber o favor do Senhor. E o favor do Senhor está em que na mão direita existe vida longa e na mão esquerda existem as riquezas e a honra. Não pense que as riquezas são apenas materiais. As riquezas envolvem a paz, a tranquilidade, o equilíbrio emocional, a saúde, porque a pessoa não se entrega à ansiedade em relação ao que come, ao que bebe. Riquezas vai além de mero dinheiro. É sobre a sua essência, sobre quem você é. É sobre ser um bom pai, sobre ser uma boa mãe, sobre ser um bom filho, sobre ser uma boa filha, sobre ser um bom cidadão, sobre ser uma pessoa que tem saúde, sobre ser uma pessoa que tem boas palavras para dizer quando alguém precisa. É sobre ser alguém que consegue se doar e entregar uma parte daquilo que recebe, devolvendo para ajudar o próximo, lembrando-se de Deus. Tudo isso fala sobre riquezas e tudo isso traz vida com abundância. Traz vida que tem sentido e que tem propósito, que traz alegria e realização.